senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara e internautas, boa noite. Às 19h03, declaro aberta a presente audiência pública, destinada à demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito municipal Celso Florencio de Souza, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2026, conforme edital número 11/2025, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1671, de 10 de outubro de 2025, página 20. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que é composta pelos vereadores Jean Araújo, presidente, Marcelo Dantas, relator, e Neto Alves, membro. Agradecemos a presença do senhor Guilherme Seixas Mendonça, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí e de sua equipe, dos senhores vereadores Neto Alves, Paulinho dos Condutores, Maria Amélia, Daniel Mariano, Valmir do Parque Meia Lua e Silfarne do Cidade Salvador, dos senhores secretários Roberto Abreu, de Governo, e Juliana da Fênix, da Assistência Social, e também de todos os servidores e de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook. Também registro aqui a presença do vereador Hernani Barreto. Convido o senhor Guilherme Seixas Mendonça para fazer a apresentação. Fique à vontade. Boa noite a todos. Queria aqui agradecer novamente esse espaço de conversa e diálogo que tem sido extremamente importante e relevante para a gente construir a política pública de Jacareí. Essa é a última desse ano, a LOA é a última peça aí de grande importância que a gente tem. Já discutimos aqui a LDO, o PPA, e agora vamos discutir a LOA. Então, queria primeiramente agradecer, em nome do presidente dessa comissão, vereador Jean, os demais vereadores aqui presentes, Neto, Paulinho, Maria Amélia, Daniel, Valmir, Silfarne e Hernani, e deixar aqui meu agradecimento também aos servidores da Secretaria de Finanças, que estão aqui auxiliando, que são parte dessa construção, e aos secretários aqui presentes também, Roberto Abreu, da Secretaria de Governo, Juliana, que vão auxiliar aí também em possíveis dúvidas. A LOA, ela é a peça aí que traz um detalhamento maior do gasto da Prefeitura. Ela é um conjunto de dotações orçamentárias que tem aí o amparo de vocês, vereadores, para a Prefeitura exercer esses gastos, né? Então, a LDO ela direciona o gasto, o PPA ele faz um planejamento de médio prazo e a LOA ela especifica onde será esse gasto. Então, acho que pode passar a apresentação, pode começar. Aqui é o panorama geral, né? A lei orçamentária é um dos principais instrumentos de programação. Em sua composição estão as receitas estimadas e as despesas fixadas. Ela é orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que essa Casa já aprovou. Um dos objetivos fundamentais é viabilizar a concretização das atividades planejadas no Plano Plurianual. Ela é o primeiro braço do Plano Plurianual. E ela é amparada na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Pode passar. Aqui a gente tem o panorama geral, né? A gente já discutiu há 2 semanas o PPA 2026 a 2029, a LDO 2026 que fizemos em junho, uma discussão aqui, e os senhores votaram em julho, e agora esse é o momento da LOA. Pode passar, por gentileza. O primeiro ponto, quando a gente pensa no orçamento, é a gente fazer uma previsão da receita que o município ele vai receber, né? É um desafio muito grande, porque a receita ela tem como variáveis tanto instrumentos que estão na nossa alçada, quanto instrumentos que fogem um pouco da nossa alçada, que dependem de decisões do governo federal, estadual, depende de indicadores econômicos que não estão na nossa alçada.
Então, esse é um desafio bem grande. Aqui em Jacareí, a gente já vem, ao longo dos últimos 5 anos, tendo o ISS como a principal receita própria do município, né? O ISS é um imposto atrelado aí ao consumo e aos serviços, é um imposto que será extinto a partir de 2030, com a reforma tributária, mas hoje ele é um imposto de grande importância, que ele tem uma previsão de 147 milhões para 2026, representando em torno de 17% da receita. Ele é seguido do IPTU, que ele tem uma previsão em torno de 72 milhões, representando 8% da receita, do imposto de renda retido na fonte, que cabe ao município, que é uma previsão de 63 milhões, representando 7% da receita, do ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, em torno de 34 milhões, representando 4% da receita, e os demais são menores, aí, com exceção da dívida ativa, desculpa, que é 38 milhões, representando 4% da receita, e os demais são receitas menores, que são as taxas, em torno de 1%, a receita patrimonial, que não chega nem a 1%, e as outras em torno de 35 milhões. Pode passar, por gentileza. Aqui são a previsão das transferências, né? São receitas que a Prefeitura recebe de outros entes, Estado e União. Já vem o ICMS, ao longo dos últimos anos, como a principal transferência. Jacareí é uma cidade que pertence a um contexto industrial, o que representa o ICMS como uma das principais transferências aí, né? Hoje nós temos uma previsão em torno de 347 milhões, que representa quase 40% da receita total, seguido do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM é uma transferência da União, ele é atrelado tanto à atividade econômica quanto aos indicadores do censo do IBGE, que teve um recenseamento recentemente, em 2022, isso já vai impactar um pouco no nosso FPM. Ele representa hoje em torno de 18% das receitas totais, com uma previsão de 156 milhões. Esses são os valores brutos, né, porque tanto o ICMS, quanto o FPM, quanto as demais transferências, 20% já fica retido, que é a base de composição do Fundeb, que depois retorna para o município com aplicação obrigatória no ensino. Nós temos também o IPVA, que é uma transferência do Estado, previsão de 72 milhões, representando 8% da receita total. E, por fim, o IPI, que tem aí uma transferência um pouco simbólica, de 2 milhões, representando nem 1% da receita total. O complemento do FPM, que são 2 parcelas que o governo federal envia ao município nos meses de julho e dezembro, ele geralmente é 1% da previsão total de receitas, que daria em torno de 14 milhões. E a gente tem outras receitas que são menores, como o FEP, que é o Fundo de Participação de Petróleo, os royalties do petróleo, os royalties de mineração, que eles não chegam a 1% da receita total. Finalizada o estudo aí de previsão de receitas, o desafio do município, da prefeitura, é alocar os gastos, né? O orçamento ele é uma peça equilibrada. Receita sempre tem que ser igual a despesas. Então, a gente pega a projeção da receita e faz uma série histórica do quanto cada secretaria vem gastando ao longo dos últimos anos, de qual a capacidade dessa secretaria gastar, de fazer novos projetos, e, com base nisso, a gente fatia o bolo de acordo com a capacidade de cada secretaria, de acordo com demandas levantadas via participação popular, via vereadores, ou também do plano de governo. Então, agora a gente vai para os gastos. Pode passar. Pode passar. Primeiro deles é a Secretaria de Saúde. Pode passar, por gentileza. Hoje o maior orçamento da prefeitura, ele se encontra na saúde, né? Ele representa quase 30% do orçamento municipal. 2025, nós tivemos uma previsão de 448 milhões, e para 2026 teremos uma previsão de 485 milhões, um acréscimo de 8% em relação ao ano corrente. Pode passar.
Os principais projetos aí previstos na Secretaria de Saúde é o projeto do Hospital Municipal, né, o projeto executivo e o início da execução, a expansão do programa Remédio em Casa, a reforma do UPA Meia Lua, a reforma do UBS Bandeira Branca, as novas UBSs aí, do Jardim Luiza, Imperial e Esperança, que são parceria da Prefeitura com o Governo Federal, através do PAC, a construção da UPA Corujinha e os mutirões oftalmológicos e cirurgias eletivas. Esses são os principais projetos da saúde. Pode passar. A segunda secretaria aí de maior relevância orçamentária é a Secretaria de Educação. Pode passar. Para 2025, nós tivemos uma previsão de 342 milhões e para 2026 temos uma previsão de 355, um acréscimo de 4%, pode passar. As principais ações aí da Secretaria de Educação é construção da creche Zulmira e o Centro de Educação Integral das Oliveiras, a ampliação do ensino integral, o programa de atendimento educacional especializado, aí voltado à educação especial, o programa Escola Legal, a reforma do Tito Máximo e o programa de tecnologia nas escolas. Pode passar. Aqui a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga Secretaria de Assistência Social. Pode passar. Que para 2025 nós tivemos aí uma previsão de 51 milhões e para 2026 temos 57 milhões, com acréscimo de 12%. Pode passar. A gente tem como principais ações o início do serviço da residência inclusiva, a contratação do sistema de gestão do SUAS, a mudança do CRAS-Leste, a inauguração do Centro-Dia para Idosos e a troca do imóvel da Central de Cadastro Único. Pode passar. Secretaria de Segurança. Pode passar. A gente teve, em 2025, um orçamento de 32 milhões. Para 2026, temos um orçamento de 37, um acréscimo de 14%. Pode passar. As principais ações é a renovação da frota de viaturas, formação de novas turmas de guardas, que já estão em processo de chamamento, manutenção, ampliação e modernização do COI. Pode passar. Secretaria de Esportes. Pode passar. Para 2025, nós tivemos uma previsão de 15 milhões. Para 2026, nós temos uma previsão de 19, com acréscimo de 23%. Pode passar. As principais ações é ampliação de câmeras de segurança nos espaços esportivos, construção de novo campo na Zona Oeste, revitalização de espaços esportivos nos bairros, pista de skate Parque Brasil e Centro de Artes Marciais. Pode passar. Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria Urbana. Pode passar. A gente teve uma previsão em 2025 de 90 milhões, e agora, para 2026, teremos uma previsão de 186 milhões. Pode passar. Principais ações. Limpeza pública, é uma ação que antes se encontrava em outra secretaria, agora se encontra na Secretaria de Infra. Projetos para a construção do LEVE de Santa Maria, plano de varrição mecanizada e melhorar as condições do ecoparque. Manutenção e conservação viária, manutenção das estradas rurais e vias não pavimentadas, colocação de massa asfáltica no Remedinho e Barreirinho. Além do eixo de praças e áreas verdes, que é o retrofit do Parque dos Eucaliptos e Parque da Cidade, e a manutenção das praças da cidade. Pode passar. Secretaria de Mobilidade Urbana, pode passar, por gentileza. Para 2025, nós tivemos uma previsão de 45 milhões, para 2026, uma previsão de 57 milhões. Pode passar. As principais ações, a implantação do CIT, que é o Centro de Inteligência do Trânsito, ampliar a iluminação pública da Estrada Municipal Biagino Chefe, conclusão do Plano Cicloviário Municipal, aí, com 8 quilômetros de ciclovia, iluminação pública em 80% do município, em LED, tem um errinho, cidade do pedestre, educação para o trânsito, incluir o botão de pânico no aplicativo de transporte público,
e novos terminais na Praça Conde Frontin e Praça do Rosário, além de câmeras de ônibus interligadas ao COI 2.0. Pode passar. Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, pode passar. A gente teve uma previsão em 2025 de 133 milhões e agora para 2026, 147 milhões. Pode passar. Principais ações: canalização da Helgoland, Malak Acid, a gestão do abrigo transitório de animais, as castrações de cães e gatos, a central fotovoltaica e a ampliação da coleta seletiva. Pode passar. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente teve uma previsão em 2025 de 7 milhões e 200 e para 2026 uma previsão de 7 milhões e 200. Pode passar. Principais ações: implantação do novo Centro de Formação e Capacitação do Trabalhador, implantação de feiras noturnas, projeto Prepara Jovem e o programa Cidade Empreendedora. Pode passar, por gentileza. Fundação Prolar, pode passar. Previsão de 5,9 milhões em 2025 para 7,4 em 2026, cujas principais ações são a continuidade dos trabalhos técnicos no núcleo do Rio Comprido, continuidade da REURB no núcleo Boa Vista do Igarapés, apoio à Cidade Legal nas regularizações dos núcleos Jardim Conquista, Rua Panorama e Viela Chucuru, o Conjunto 1º de Maio, segunda fase, e a previsão da conclusão de registro no cartório dos núcleos do Jardim Mississippi e Rua Javari, a primeira fase. Pode passar. Fundação Cultural. Previsão em 2025 de 13 milhões e de 12 milhões em 2026. Pode passar. As principais ações são os editais de projetos culturais, que se mantêm, a revitalização do MAVE, as festas, feiras, comemorações e festivais, o plano de artesanato e o fomento às manifestações artísticas e culturais. Pode passar, por gentileza. Secretaria de Governo. Uma previsão em 2025 de 84 milhões, para 2026, 12 milhões. Aqui a Secretaria de Governo, cujo secretário está aqui, passou por uma mudança, que era uma secretaria fim, executava obras, e hoje passa a ser uma secretaria meio. Então, teve essa grande diferença. As principais ações: projeto Nosso Bairro, as emendas impositivas que os vereadores dessa casa indicam, e o Participa Jacareí. Pode passar. O SAI Jacareí, pode passar. Previsão em 2025 de 261 milhões, para uma previsão em 2026 de 313 milhões. Pode passar. As principais ações é o novo coletor da Rua Pedro Guerri, rede auxiliar Jardim Pedra Mar, coletor de esgoto da Orlando Hardt, ampliação da ET Igarapés, a rede complementar do Rio Comprido, a ETA 3 e retrofit das ETAs 1 e 2 e a ampliação da ET Central. Pode passar. Aqui são as secretarias meio, a Secretaria de Administração, que passa de 17 para 16 milhões, a Secretaria de Finanças, que passa de 4,4 para 5 milhões, o Gabinete do Prefeito, que passa de 2,2 para 4,6 milhões, a Procuradoria, que passa de 7,4 para 7 milhões, a Comunicação, que passa de 5,5 para 4,3 milhões, Controladoria, que se mantém em 1 milhão, e o IPMJ, que passa de 254 para 290 milhões. Aqui não está na apresentação, mas temos a Câmara também, que está em 36 milhões o orçamento para 2026. Pode passar. Exigências constitucionais, aqui são os mínimos obrigatórios e exigências legais. Pode passar. A gente tem uma base de cálculo por os mínimos constitucionais de 944 milhões, o que requer uma aplicação mínima constitucional na educação de 25%, que representa 236 milhões, e essa LOA tem uma previsão de 242 milhões, o que significa 25,6%. O mínimo constitucional da saúde de 15%, que seria de 143 milhões, e essa LOA tem como aplicação 25%, que são 238 milhões.
Aqui a receita corrente líquida prevista do município de 2,2 milhões e a despesa com pessoal prevista de 744, o que representa 33%. Bom, esses são os principais pontos. Agradecer, cumprimentar os vereadores que chegaram depois, quando eu já tinha iniciado, Marcelo, Luiz Flávio e Gabriel, e me colocar à disposição aí para comentários, sugestões e dúvidas que eu souber responder, estou à disposição. Agradeço o senhor Guilherme pela explanação. Também registrar aqui a presença do senhor Matheus, que é assessor do vereador Joex, que representa o mesmo, e a presença do vereador Luiz Flávio, e do Gabriel Belém e do Daniel Mariano, que eu não citei anteriormente, porque chegaram um pouco depois, e do Silfarne, do Cidade de Salvador. Neste momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para fazer perguntas e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Fiquem à vontade. Alguém quer comentar, gente? Alguns vereadores? Pode ir, Valmir. Pode começar aí. Puxa a fila aí. Bom, importante aqui para a população da cidade de Jacareí vai ser o hospital municipal. Porque não tem lógica. A gente foi lá no São Francisco, fizemos lá, os vereadores foram lá, tinha 10 vagas. Quando pensou, já preencheu as 10 vagas da Santa Casa. Então, mais importante é isso aí. O que eu acho importante também aqui é a reforma do UPA do Parque Minha Lua, porque lá é 24 horas, muita gente da cidade vai para lá, Parque Minha Lua. Aí já peço para os vereadores que estão presentes que manda a verba impositiva lá para fazer essa reforma lá do Parque Minha Lua, porque lá atende, se atender só o pessoal do Parque Minha Lua, eu não ia nem falar isto, mas vocês vão um dia domingo lá, um dia de feriado, tem gente de tudo quanto é canto da cidade, todos os bairros lá. Então, peço de favor que envia verba impositiva também lá para o Parque Minha Lua. A verba impositiva é de vocês, mas a gente pede de favor que faça isso lá, porque precisa que faça isso e reforma lá do Parque Minha Lua, essa verba impositiva. E a reforma lá da OBS do Bandeira Branca, eu também já mandei 100 mil para lá, e até agora parece que não foi reformado, eu já tenho 100 mil da época do Isaías Santana. Isso aí tem que estar lá, essa reforma lá esse 100 mil que está lá, no passado. Eu não pode tirar essa verba e dizer que não vou fazer. Isso foi para a saúde na época que eu fiz lá. E aí, também, todo que está aqui aqui, é claro que, se fizer dentro de 2026, vai ser ótimo. A gente vai acompanhar como vereador, a gente está aí para fiscalizar, a gente vai acompanhar todas as obras que vai ser feitas na cidade. Espero que o Celso Florencio e a administração da prefeitura, junto com ele, vai cumprir o que está aqui hoje, aqui nessa audiência pública. Porque a gente está aí para trabalhar para o povo, e a gente é para fiscalizar as coisas na nossa cidade de Jacareí. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Minha Lua, estamos juntos aí para construir uma melhor cidade do Vale do Paraíba, que se chama Jacareí. Boa noite a todos, estamos juntos aí, junto com o Celso Florencio,
e a toda a administração da cidade de Jacareí e a população. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Boa noite, Guilherme. Boa noite, colegas vereadores, público e internautas que assistem aqui pela TV Câmara. Fiquei muito feliz de saber que ações na área da saúde está contemplando o projeto do Hospital Municipal. Só queria fazer um atento, Guilherme. A gente sabe que a condução de um hospital pelo modo tradicional, ele demora muito tempo. E esse tempo, a gente sabe o que vem junto com ele. Aumento no custo, etc. É importante, já que está nessa ação, o projeto da construção que é necessário de um hospital municipal, que busque as novas maneiras de construção que já estão sendo implantadas, inclusive do pré-moldado, porque, além de reduzir o custo da construção desse hospital, vai também reduzir o tempo que se espera para a entrega do hospital. Hoje, a necessidade de um hospital, posso dizer, para Jacareí é urgente, visto que a gente vê muita gente esperando vaga no CROSS para ser transferida para algum hospital, seja o regional, seja a Santa Casa, seja o São Francisco, etc. Então, é mais que necessário. Então, hoje, se você vê outros meios de construção de um hospital, principalmente na questão do pré-moldado, além de você ganhar tempo, porque se for pelo prazo normal, não termina no mandato do prefeito, se você usar essas novas maneiras de construção de um hospital, além de reduzir o tempo para a construção do mesmo, também vai baratear um pouco esse custo. Então, gostaria de dizer um atento sobre isso. Eu sou vereador de primeiro mandato. Junto comigo temos outros vereadores também que são de primeiro mandato. E uma reclamação que eu escuto dos vereadores mais antigos é quanto à emenda impositiva, que todo mundo espera, né, que o vereador possa destinar sua emenda. Eu não vi isso aqui nesse plano aqui, não sei se... Agradeço a colocação. A emenda impositiva está na página da Secretaria de Governo, que é o senhor Roberto responsável. Está previsto, se não me falha a memória, em torno de 14 milhões, que representa 1,2% da receita corrente líquida. Guilherme, é 10 milhões, tá? 10 milhões. 10 milhões. Então, mas me dá um medo aqui, porque eu estava dando uma olhada aqui na Secretaria de Governo, despencou o orçamento destinado para ela. O orçamento da Secretaria de Governo ele despencou em função do ano passado. A Secretaria de Governo ela era Secretaria de Governo e Planejamento. Todas as obras relevantes do CAF, por exemplo, do financiamento, saíam da Secretaria de Governo. Hoje a Secretaria de Governo, com essa nova estrutura votada por essa casa, ela assume uma função de secretaria meio, assim como o gabinete do prefeito, Secretaria de Finanças. Então, realmente teve esse decréscimo, porque parte do orçamento que era de obras foi ou para a Secretaria de Infra ou para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, mas aqui são 10 milhões, né, que tem de emenda impositiva. Só o valor destinado para a Secretaria é de 12,148. Então, fica 2.148 para outras ações da Secretaria de Governo? Basicamente folha salarial, os eventos que o Roberto organiza de Participa Jacareí. Pode falar, Roberto. Acho que ele as emendas positivas da Secretaria de Governo são as que não são da saúde. Então, 50% dessas emendas são para a saúde e já vai direto para a Secretaria de Saúde. Então, a gente está falando em torno de 5 milhões que vai para as emendas impositivas que a Secretaria de Governo vai gerenciar juntamente com os vereadores, nobres vereadores.
Obrigado, vereador. Próximo vereador. Boa noite a todos. Quero mais uma vez agradecer o Guilherme pela explanação, agradecer todos os servidores da Secretaria de Finanças, os demais servidores públicos, cumprimentar nosso secretário de Governo, Roberto Abreu, Juliana da Fênix, secretário de Desenvolvimento Social. Obrigado por estar participando com a gente, cumprimentar os meus colegas, os funcionários aqui da casa, principalmente você que nos acompanha em mais uma audiência pública, uma audiência fundamental para a gente visualizar como a cidade vai se desenvolver no exercício 2026. Guilherme, a primeira pergunta está relacionada a um debate até saudável que nós tivemos na última sessão, com relação ao percentual de remanejamento. Eu estive verificando depois, de fato, em 2023, nós mantivemos um percentual de 25%, e aí houve uma negociação, uma conversa para que a gente reduzisse para 20% em 2024. Só que, nas contas que eu fiz, nós estamos bem longe desse percentual no exercício 2025 de remanejamento, bem longe dos 20%. Você tem algum número que você possa passar para a gente? Perfeito, agradeço o vereador Hernani pela colocação. A gente tem esse regramento, né? Lembrando aqui que o remanejamento, como ele não está previsto nem na Lei 4.320 em percentual fixo, tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente segue orientações ou do Tribunal de Contas ou se pauta no governo federal, governo estadual. Hoje o governo federal, através do CIOP, que é a Secretaria do Orçamento Público, estabelece para o governo federal 30% a depender da margem do superávit primário, e nós adotamos o fator de 20%, com algumas exceções que não entram no cálculo, como, por exemplo, quando é um remanejamento decorrente de um projeto que essa casa aprovou, por exemplo, uma reforma administrativa, que tem que fazer um remanejamento de uma secretaria para outra, isso não entra no cálculo. Hoje, os remanejamentos que entram nesse cálculo dariam 28 milhões. A gente tem uma receita corrente líquida de 1,2 milhões, então representaria em torno de 2,1% remanejado até o momento. 10% do que está previsto. 10% do previsto, correto. Arredondando. Agradeço. Desculpe a ignorância, mas é uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, até porque um imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda a gente sabe que é um tributo federal, mas pelo fato dele ser retido, por isso que ele aparece para nós como uma receita própria e não como um recurso vinculado? Isso, correto. Pelo fato de ser retido. De já estar aqui. De já está, exatamente. Okay. Eu fiz algumas considerações que eu acho fundamentais até para poder passar para a população, que demonstra a responsabilidade do governo Celso Florencio. Ele saiu nas campanhas, aí eu não o apoiei, mas hoje faço parte da base e fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, até porque tem a manutenção da construção do tão sonhado hospital municipal. Isso é importantíssimo, a gente não abre mão dessa construção nesse primeiro momento, a gente sabe que é um grande desafio o custeio depois da construção, né? Então temos que unir forças independente da bandeira política e das ideologias. Outra consideração também que demonstra aí uma articulação importante do governo Celso e até mesmo, podemos dizer assim, um fato inovador é a construção do centro-dia. Aproveitar até que a secretária está aqui, essa é uma parceria público-privada, confirma? Confirmo. Acho que é uma saída interessante que a gente tem hoje, seja através de área social, através de área cultural, são as parcerias público-privada, e hoje o Centro-Dia é um dos principais projetos que contempla a parceria. Legal. E, inclusive estava no plano de governo, então está honrando esse compromisso. Na área do esporte, fiquei bastante feliz. Eu sempre fui um crítico, um apaixonado pelo esporte, mas da mesma forma, na mesma intensidade, a gente cobra porque quer o melhor para o esporte do município, um crescimento de 23%. E aqui eu quero só fazer um parênteses, não sei se chegou ao seu conhecimento, mas através do deputado estadual Ortiz Júnior, nós estamos conseguindo aí recursos para que a gente possa ajudar na construção deste campo de futebol lá na Zona Oeste e da reforma da pista de skate, né? Eu consegui o recurso, infelizmente, com pouquíssimo tempo, a pista de skate ficou num aspecto de abandono. Obviamente que não é só a responsabilidade do poder público, a gente sabe que muita gente foi lá para depredar, mas fico contente que está também
na verdade, na LOA já. No que diz respeito ao meio ambiente, um destaque para a causa animal, tanto na castração como no abrigo transitório, e uma outra inovação, usando aí novas tecnologias, né? Por mais que outros municípios saíram bem na frente, que é a central fotovoltaica. Nós perdemos tempo nisso, mas fico contente da gente estar dando um pontapé inicial. No que diz respeito ao desenvolvimento econômico, uma luta minha desde o primeiro mandato, Guilherme, que era a feira noturna. Então, em 2014, se eu não estiver enganado, 13 ou 14, eu fiz a indicação com estudo em outros municípios. Isso vai ajudar bastante o trabalhador, a trabalhadora, que não tem condição de frequentar uma feira no horário convencional. Então, a feira noturna, ela é uma alternativa muito viável. Também fiquei contente, tenho que fazer esse destaque, porque eu tenho a indicação, né, como diz aqui, se você não tiver o papel, né, para provar, então está lá o papel de 2013 ou 2014, então tenho que agradecer ao Celso por estar implementando esse projeto. Eu no PPA, eu ressaltei o saneamento, o investimento de saneamento aí para o Pedra-Mar, Veranejal, Irajá, Rio Comprido e Igarapés. Na somatória de saneamento, você recorda quanto foi o valor destinado? Se não me engano, em torno de 40 milhões, mas eu confirmo esse número exato para o senhor depois. Um número significativo. Sim. Mas, para concluir, Guilherme, a minha colocação, recentemente nesta casa nós votamos, com base numa emenda constitucional, o reparcelamento das dívidas junto ao IPMJ. Então, só para concluir, senhor presidente, então a gente vê um crescimento de mais de 100% na infraestrutura, um crescimento no esporte de 23%, em outras áreas também de uma forma que nos agrada. E eu gostaria de saber do senhor se, de fato, essa legislação que a maioria dos vereadores aprovaram aqui, fazendo com que o município, ao invés de repassar para o PMJ mais de 3,5 milhões por mês, e sim agora 1,6 milhão, se isso impacta diretamente na realização dos nossos sonhos e no desenvolvimento do município. Obrigado pela questão, vereador. Com certeza, esse parcelamento é um projeto de extrema importância, que eu sou grato a essa casa pela aprovação, pela discussão. Ele é uma decorrência direta da PEC 66 do governo federal, que, em vista das condições dificultosas dos municípios, quase 95% com problemas na receita, aquém do estimado, o governo federal fez essa medida com uma série de propostas que a gente vem contemplando. A Previdência de Jacareí, o senhor sabe que o senhor é de lá, a gente tem um estoque de dívidas aí que vem desde a década de 90, se eu não me engano. Então, essa é uma oportunidade da gente reparcelar, colocar tudo num bolo só, né, e dividir em 300 vezes. Isso vai desonerar o caixa do município em torno de 2 milhões ao mês, o que representa aí uma maior possibilidade de novos investimentos e melhoria das condições financeiras do município. Então, de novo, quero agradecer essa casa pela aprovação e, com certeza, a cidade ganha muito com isso. Agradeço. Obrigado, secretário. E, de fato, a gente tem essa possibilidade de desenvolver a cidade, sem esquecer que, com essa atitude dessa Casa de Leis, a gente também melhora o cálculo atuarial, né? Pensando aí em outras situações também. Obrigado. Com certeza, agradeço. Obrigado, vereador Hernani. Próximo vereador. Senhor presidente, cumprimentar o Guilherme, secretário de Finanças, parabenizar você pelo trabalho, Guilherme, trabalho que vem realizando. Queria que você me respondesse, no ano passado, teve uma meta de arrecadação de IPTU de 88 milhões de reais. E aqui no bolo que foi apresentado para a gente, orçamentário, tem uma previsão de 72 milhões. Então, trabalhando com qual índice de reajuste de IPTU, o prefeito já definiu? Boa noite, vereador. Obrigado pela questão. O IPTU, a gente realmente, ano passado, teve essa meta um pouco arrojada, porém, não se teve medidas no sentido de reposição inflacionária e recadastramento, que manteve a série histórica de Jacareí na arrecadação de IPTU em torno de 65 a 67 milhões.
Para o próximo ano, a gente vem fazendo um trabalho de reposição do IPTU. Obviamente, é impossível dar uma reposição inflacionária de 8 anos, que representaria 78%. É totalmente infactível com a economia popular, porque a gente daria esse aumento, porém, isso impactaria na inadimplência. Então, a gente vem fazendo um cálculo de equalizar a condição da população, seguindo o que foi colocado pelo Tribunal de Contas do artigo 14 de renúncia de receitas. Então, tentar mensurar uma reposição inflacionária justa, sei que é uma palavra difícil de falar, porque aumento de imposto é sempre complicado, e também um trabalho de recadastramento. A gente teve uma mudança significativa em diversas áreas da cidade, com aumento na quantidade de residências. Então, nada mais justo do que uma residência que está pagando IPTU como terreno, passe a pagar como casa ou como aumento de área construída. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Eu estimo uma estimativa um tanto conservadora, reconheço, um incremento em torno de 7 milhões, mas que pode ser um pouco maior, sim. Agradeço. Senhor secretário, na última apresentação da Secretaria de Finanças, a gente pode observar que tinha uma meta de investimentos na saúde de 458 milhões de reais. Até o 8º mês, foi gasto apenas 256 milhões de reais. Nós temos aqui números e dados que foram fornecidos pela Secretaria de Saúde. Há, por exemplo, 1.000 crianças na fila de psiquiatria. Você que acompanha em casa, pessoa que precisa de fazer um laudo psiquiátrico, a pessoa que precisa de passar porque precisa ali de curar uma ansiedade, uma depressão, são 1.000 pessoas aguardando na fila, crianças e adultos. O número de cirurgias, avaliação de cirurgias aumentou. Então, os números da saúde pioraram muito. E aqui não se gastou até o 8º mês, nem não se gastou 60% do que estava previsto. E agora aqui eu estou vendo na LOA que está aumentando para 485 milhões. O que levou a Secretaria de Saúde ter tanto otimismo assim, visto que as pessoas estão aqui todo dia batendo aqui e reclamando da área da saúde, falta de medicamentos, cirurgias? O que levou a Secretaria de Saúde a apresentar esse número aqui, exorbitante, sendo que nem 60% da meta tinha atingido no 8º mês? De fato, a meta está um pouco distante, e não só na Secretaria de Saúde, como nas demais, principalmente pelo fator que eu venho apresentando desde o início, que é o estoque de restos a pagar de 150 milhões. Isso, sem dúvida, impacta na capacidade de investimento de todas as secretarias, independente de qualquer que seja. O desafio nosso fiscal é possibilitar esse pagamento de forma a arcar com esses compromissos, punindo o mínimo possível o cidadão, principalmente nos serviços essenciais. Mas, de fato, a gente está com uma meta aquém, porque a Prefeitura ela se encontra numa situação de dívida, situação na qual eu expus de forma mais transparente possível nessa casa e na qual já dialogamos bastante. Eu parabenizo você pela sua transparência. Ouvi uma entrevista do Celso, prefeito, no Vale, sei lá, esses veículos de comunicação que a Prefeitura paga. Diz que acabou de chegar na Prefeitura e se assustou com as dívidas. Mas quem fazia o orçamento, quem falava dos projetos da cidade nessa tribuna era ele, né, antes de ser prefeito. Eu fico perplexo, não é? De ir numa rádio e dizer que chegou agora. Faz 8 anos que está aí. E olha, só para a gente ter uma ideia, na educação, 184 milhões foram gastos até o 8º mês. A previsão era de 343 milhões. Cortou 2 milhões do contrato da merenda, não é? Apesar do prefeito falar que é fake news, tem aditivo aqui, está dizendo aqui, 2 milhões foram cortados da merenda. Aí agora a Secretaria de Educação manda uma proposta orçamentária de 355 milhões, mas não conseguiu atingir 55% da meta de investimentos no 8º mês, e certamente não vai atingir, porque está contingenciado o orçamento. Aí eu pergunto, 355 milhões sairá da onde? Repito, a meta ela está aquém esse ano em função do estoque de dívidas. A educação ela tem uma obrigação legal dos 25%, no qual está contemplado esses 300 milhões. Então, a peça orçamentária ela trata exclusivamente das receitas e das despesas entradas do ano de 2026. Dado
é esse cenário, e o esforço fiscal que a Prefeitura tem feito no sentido de arcar com as dívidas, esse é o cenário possível. Intercorrências podem acontecer, a gente vê ao longo dos últimos anos, mas essa é uma situação que a gente tem que retratar na LOA, em se tratando das receitas e das despesas previstas para o ano de 2026. Você vê possibilidade de recompor esse contrato da merenda voltando os R$2 milhões que foram retirados? Chegou ao meu conhecimento que não foi retirado. Aquele os R$2 milhões? Aquele aditivo não foi assinado. Não, foi assinado, está aqui comigo. O que chegou ao meu conhecimento é que não está em vigor. Tio, só faz favor para mim. Tanto que o município ele continua no Plano Nacional de Alimentação Escolar. Traz para mim, por gentileza. Guilherme, posso colaborar um pouquinho? Pode falar. Então, o que houve na merenda escolar foi um reajuste, houve algumas melhorias de custos que nós precisamos melhorar, então diminuiu o custo operacional da merenda. Então, não trocou nada? Foi trocado, sim, foi trocado, mas não perdeu a parte nutricional. A gente tem que saber que a gente está dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O assunto hoje é orçamento, mas a questão de adaptação do orçamento da parte de custos que nós conseguimos equalizar na merenda foi por causa de pessoal que nós conseguimos melhorar e diminuir o custo. Também houve mudanças de cardápio, mas todos aprovados pelo Programa Nacional Alimentar, todos nutricionais. Senhor Roberto, parabenizar também seu trabalho. Tem problema de elogiar a secretária, vem destacando. O Roberto vem fazendo um trabalho muito bom com a gente aqui. Roberto, no caso trocou, né? Por exemplo, suco natural por suco concentrado. Não é? É assim, o suco concentrado tem um nível muito maior de açúcar, não é? Está no aditivo, não é? Está aqui, eu até pedi para pegar ali, porque o prefeito foi para a rádio e disse que não tirou 2 milhões da merenda. Está no aditivo, está assinado, né? Então, assim, tem que falar a verdade para a população que assiste. Dizer que a cidade tem dificuldade financeira e que foi substituído alimentos, isso é importante fazer. Mas agora, dizer que não tem aditivo, né, que é fake news da oposição, é brincadeira. Está aqui, viu, Guilherme? Depois eu vou tirar uma cópia e deixar para você do aditivo. Não precisa disso. Vereador, só uma observação. Esse espaço é extremamente produtivo no sentido da gente discutir o orçamento. Sim. Eu não sou a pessoa mais qualificada para discutir o contrato da merenda. Não tenho problema nenhum em falar nisso. Então, assim, eu acho que a gente está deixando de despender um tempo excelente de um trabalho que a gente já vem fazendo ao longo desse ano, com uma discussão riquíssima, e vocês sabem o quanto eu gosto de discutir com vocês, com o respeito que eu tenho, para a gente discutir um assunto que não é a pauta dessa agenda aqui hoje. A pergunta, Guilherme... Eu entendo que hoje a política é produzir vídeo, tudo, mas assim, eu acho que a pergunta não é... A pergunta eu não acho ela desnecessária e nem de menor importância, porque envolve a alimentação das crianças. E a pergunta que eu fiz para você a pergunta que eu fiz para você é se esses 2 milhões que foram cortados conforme o aditivo que está aqui voltam ou não para a merenda. Essa é a pergunta. Desculpa, eu não tirei a importância dessa pauta. Eu só acho que eu não sou a pessoa adequada e essa agenda aqui hoje não é a agenda adequada. Os senhores têm a possibilidade de discutir isso em diversas outras agendas com a própria Secretaria de Educação. Eu acho que a gente tem um momento importante aqui de discutir o futuro da cidade, o orçamento, com todas as pautas que isso representa. Exato, e a merenda passa por isso, né? Com certeza a merenda passa. E aqui, ó, esse documento foi assinado por Soraya Mijiyama Azevedo Barros, não é? Então, são esses, o contrato e o aditivo está aqui na minha mão, e o termo de re-ratificação também está aqui na minha mão. Foi assinado por Daniele Vilar Lemes, tá? Então, estão aqui, né, a população que nos acompanha nosso mandato, também tem acesso a ele, e eu vou te deixar uma cópia. Por fim, Guilherme, eu gostaria de saber se aqui, qual o valor do orçamento da saúde que está reservado à construção do pronto-socorro e de onde virá esse valor? Tem algum empréstimo, alguma receita? Por hora, para o projeto executivo, nós temos uma previsão de 8 milhões de recurso vinculado tanto do governo estadual quanto do governo federal. Obrigado, vereador Luiz Flávio. Obrigado. Próximo vereador. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o Guilherme,
cumprimentar aqui o secretário de Governo, Roberto Abreu, cumprimentar aqui a secretária Juliana, e dizer, Roberto, aqui da importância que hoje é um dia importante aqui, que a gente está discutindo aqui sobre a lei orçamentária do nosso município, salientar aqui também da importância que né, do prefeito Celso manter o seu compromisso de governo, que é o hospital municipal. Todos nós sabemos que o nosso sonho, aqui o sonho dos munícipes aqui da nossa cidade de Jacareí, é o hospital. É inadmissível uma cidade que hoje chega a 250 mil habitantes. Nós aqui temos que depender ainda, infelizmente, né, de deixar os nossos pacientes no sistema de um CROSS, que é estadual e que não funciona. O CROSS não funciona não só aqui, mas em qualquer cidade aqui do Vale do Paraíba, pelos contatos que a gente tem. E eu acho que essa é a luta nossa, enquanto vereador, a luta, né, dos moradores aqui da cidade, que a gente luta para que nós possamos ter uma saúde de qualidade e ter os nossos direitos garantidos, que está na Constituição. Eu quero fazer aqui alguns apontamentos, né, eu estou vendo aqui reformas em alguma UBS, no Meia-Lua, e aqui faz tempo que a gente cobra uma reforma na UBS do Parque Santo Antônio. UBS essa que, se não me engano, hoje, ou é a segunda ou a terceira UBS que mais atende aqui na nossa cidade de Jacareí. O que a gente percebe é que cada dia está ficando menor. Menor porque a população daquela região, não só do Parque Santo Antônio, toda aquela região de Maria Amélia, Jardim das Oliveiras, cresce cada dia, está pequeno. No passado até se discutiu que ia aumentar ali para que pudesse atender melhor a população, né? Eu não vejo incluído aqui algum tipo de reforma na UBS do Parque Santo Antônio, Guilherme. Então, é uma observação que a gente fez aqui, né? Como outras observações aqui também, que eu faço aqui, Guilherme, hoje, nós temos o Educa Mais do Parque Santo Antônio. O Educa Mais esse que hoje é responsabilidade da educação da nossa cidade. Até na administração passada, a gente fez uma indicação que se transformasse em um parque para atender melhor a população daquela região, quando das 18 horas é fechado, e a gente passou por um processo muito difícil ali no Parque Santo Antônio, onde não podia utilizar. Ficou praticamente mais de um ano, né, sem ter energia elétrica. Então, a gente continua fazendo essa cobrança que eu acho, né, eu não vi aqui, nem no meio ambiente e nem em outro local aqui onde se fala que vai fazer essa transformação, que eu acho muito importante para a população daquela região do Parque Santo Antônio, né? E também um leve. Aquela região ali do Parque Santo Antônio e Maria Amélia, há muitos anos luta por um leve ali naquela região. Hoje a gente cobra muito, o meio ambiente cobra muito das pessoas que descartam material em qualquer local. É proibido, sim. E a prefeitura faz a fiscalização, mas muitas vezes as pessoas não têm local de jogar. E aqui eu só vi um leve ali na região do Santa Maria. Então, são algumas colocações que eu quero fazer aqui, né, e faço também das estradas rural, aonde eu estou vendo aqui que só vai jogar massa asfáltica na estrada do Remedinho e Barreirinho. Não podemos esquecer do Varadouro, né, não podemos esquecer do São Benedito, né, e ali da Ronda Japão, que é uma estrada também que as pessoas sofrem muito. E a gente já fez esse apontamento, né, no passado, que essas estradas, o que precisa nos locais mais difíceis é jogar uma massa asfáltica. Né? Então, a gente está vendo que aqui só está na estrada do Remedinho, a estrada do Barreirinho, e que essas estradas também é muito importante, Guilherme. Né? Então, são alguns apontamentos que eu quero fazer, e outra cobrança também que eu queria ver aqui. Né? Hoje nós sabemos que foi feito aí a terceira ponte na nossa cidade, e a gente sabe que só vai melhorar o fluxo, principalmente o pessoal da região oeste ali, quando fazer a ligação. Né? E aqui também eu não vi, não sei se não está no orçamento de 2026, se ainda não concluiu tudo para fazer essa ligação. Né? E as pessoas daquela região cobram muito. Quando é que vai ter a ligação? Não sei se você pode nos explicar em relação a essa situação ou não, por que não entrou aqui, se não está previsto, né, para 2026. Agradeço, vereador. A questão do leve, até um ponto que o
secretário Roberto esclareceu, a gente tem essa questão da pendência quanto ao espaço, né? Então, é um apontamento importante que, com certeza, a gente vai levar adiante. A questão do Parque Santo Antônio, a abertura noturna, também compactuo, acho de extrema relevância a gente trabalhar nesse sentido. Eu acho que pode ser um bom projeto de parceria do esporte junto com a educação, uma vez que ele é um espaço amplo e de várias áreas, né? Então, acho que são pontos importantes. E da ligação, a gente não está previsto para 2026, mas a gente, se não me engano, está no PPA para 2027 ou 2028. Posso confirmar para o senhor e te passo a informação. Mas agradeço aí seus pontos. Obrigado, Guilherme. Só tenho a agradecer você pela explicação e agradecer todos da secretaria, né? Agradecer aí, mais uma vez eu quero aqui reforçar para concluir, né, o compromisso do nosso prefeito Celso Florencio de trazer, né, ter essa coragem junto com a gente para que a gente possa dar esse pontapé inicial que é o tão sonhado Hospital Municipal. Muito obrigado, eu agradeço vocês pela explanação. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Cumprimentar primeiro o Guilherme, boa noite, os secretários presentes, Roberto Abreu, Juliana da Fênix, meus colegas vereadores, cidadãos presentes, quem nos assiste aí de casa. Guilherme, sempre te elogio aqui nas audiências públicas, sempre reforço aí como você tem feito um bom trabalho, um trabalho sério, mas eu não gostei muito de como você tratou a questão da merenda agora, na resposta ao vereador Luiz Flávio. Eu entendo que você não é o responsável por assinar esse aditivo, não foi você que decidiu fazer esse corte, mas esse corte existe. Ele está vigente tanto no portal da transparência, o contrato está assinado. Não é possível que exista tantos erros, em tantas redundâncias, para que esse contrato esteja como assinado, como vigente, e ele não esteja vigente. As famílias estão relatando a perda da qualidade da merenda, existem reduções, o próprio secretário Roberto Abreu confirmou que teve sim alterações, isso é um assunto sobre orçamento. O mérito da corte ou não pode ser da Secretaria de Educação, mas a resposta, se ele vai voltar ou não para o orçamento do ano que vem, está na sua alçada, responde a sua secretaria. Eu quero saber, existe algum plano, alguma possibilidade desse corte enfim, desistirem desse corte e de voltar esse recurso para a merenda das crianças? Bom, Gabriel, primeiramente, agradeço o elogio, você sabe que nossa relação aqui é de muito respeito, agradeço também você a me dar essa oportunidade de esclarecer. Em momento algum, eu quis faltar com respeito nem com a pauta, nem com o vereador Luiz Flávio, que eu tenho todo respeito. O que eu quis deixar claro, é que detalhes e meandros dos contratos que não são da alçada da minha secretaria, eu não sou a pessoa adequada para responder. Seria uma leviandade minha eu falar que eu sei detalhes de todos os contratos dessa prefeitura, sendo que não. Eu faço a gestão financeira, orçamentária, com todas críticas, estou sujeito a comentários, críticas de vocês, não tem nenhum problema com isso. Mas detalhes operacionais, eu não sou a melhor pessoa e não tenho problema nenhum em falar com isso, não tenho compromisso com o erro. Quanto ao contrato em si, o que eu posso responder, não referente à merenda especificamente, mas referente a todos os contratos, é que tem se feito um trabalho de eficiência nos gastos, que é cortar custos e manter os serviços da melhor forma possível. Isso pode gerar críticas e questionamentos em diversos contratos, mas o que eu tenho condições de responder como secretário de Finanças é isso, que é o que eu cobro das secretarias, que, infelizmente, hoje, o custo operacional da Prefeitura de Jacareí, ele não comporta, não cabe na nossa capacidade de receita. Então, a gente vem trabalhando no sentido de tornar esse gasto eficiente. De novo, o mérito da merenda, compactuo com qualquer crítica, qualquer comentário, mas eu não sou a pessoa adequada, até assim, reconheço, não sou. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de discutir o orçamento e estou totalmente aberto às suas sugestões, acho que é interessante, mas eu não sou a pessoa adequada para saber detalhes contratuais. Então, assim, acho que vocês têm outras possibilidades de discutir direto isso com a secretária de Educação, que eu acho correto e justo, mas acho que aqui o momento é da gente discutir o orçamento. Mas agradeço a sua colocação.
Então, falando sobre o orçamento, existe margem para uma redução de 2 milhões em um dos contratos da Secretaria de Educação ser reposto, da Secretaria voltar atrás? Existe margem para reposição, sem dúvida. Se compactuar que é de interesse público essa recomposição, que não é um mero corte, sim uma eficiência, ou se é somente um corte, existe margem. O orçamento ele não está congelado nesse sentido. Então, acho que a discussão é sempre válida. Ótimo, eu fico feliz, Guilherme, porque é muito importante que a Secretaria volte atrás nessa decisão, que eu acho que foi uma decisão dentre as mais erradas que se tomou na gestão do Celso esse ano. Partindo para a próxima pergunta, a pergunta do vereador Hernani, se eu entendi bem, talvez eu peço para que você me corrija se eu tiver entendido errado, você disse que houve 28 milhões de remanejamento no orçamento. Acontece que só de suplementação, nos últimos 3 meses, a gente já contabilizou aqui nos boletins oficiais 60 milhões nas últimas semanas, acho que nos últimos 4 ou 6 semanas. O que são esses 60 milhões se você só remanejou 28 milhões? Correto. Agradeço de novo a oportunidade. Você vai observar, Gabriel, quer complementar alguma coisa? Você vai observar que na nossa lei de diretrizes orçamentárias, que a gente regra o remanejamento, ele estabelece o percentual de 20%, com algumas exceções. Por exemplo, folha não entra no percentual, recursos vinculados, federal e estadual, não entra no percentual, encargos, PASEP, não entram no percentual. Então, quando eu falei de 28 milhões, são os 28 milhões que compõem esse percentual que está previsto na autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Guilherme, os decretos que eu estou me referindo a remanejamento são de suplementação entre uma secretaria e outra. Eu acredito que não seja um caso dos recursos vinculados do governo federal, porque eles já vêm vinculados para determinadas secretarias. Se quiser, eu até cito aqui o número dos decretos. É o decreto número 351, 342, 349 e 338, que autorizam 38 milhões, 12 milhões, 7 milhões e 2 milhões de remanejamento, que dá cerca de 60 milhões. O que pode ser isso? Dado que são suplementações, eu imagino que não pode ser do governo federal. Isso não pode ser do governo estadual? Não é governo federal, mas a maioria dessas, se você for ver a dotação orçamentária, se refere a ajuste de folha salarial. A prefeitura ela passou por uma série de mudanças em decorrência da reforma administrativa, que quando chegou o final do ano, momento esse no qual tem que pagar 13º e encargos, a gente percebe que alguma secretaria está em déficit, outra secretaria está em superávit na folha salarial, e é feito um trabalho de equalização. Isso já foi feito em últimos anos. Um outro ponto é a questão do precatório, que o precatório, se você for ver a série histórica de Jacareí, em torno de 2 a 3 milhões ano, esse ano teve 17 milhões, isso exigiu uma readequação orçamentária, e também a parte de encargos CAF, que em torno de 10 milhões por ano, de acordo com a série histórica. Esse ano foi 40 milhões, o que também exigiu adequação orçamentária. Só que, de novo, encargos, precatório e folha salarial não entram no percentual. Provavelmente, desses 60 milhões, tem uma parte que entra, que eu não vou saber exatamente, algum contrato, mas uma parte também não entra. Certo, Guilherme, eu agradeço. Muito provavelmente a gente vai encaminhar um pedido de informação para entender exatamente os números. Você, obviamente, não vai saber isso de cabeça, que são muitos números. Fica à vontade, temos relatório, fica à vontade. Eu agradeço. Partindo agora para a apresentação, aqui em receitas a gente vê um aumento expressivo do IPTU, mais de 8 milhões, você já explicou que deve ter um aumento, certo? Também um aumento expressivo do ITBI, mais de 50% do realizado. Eu queria entender de onde vem esse aumento. Obrigado, Gabriel. Conforme você falou, realmente IPTU é um aumento que a gente está estudando, uma recomposição possível. O ITBI, a gente hoje tem uma situação que gera uma queda de arrecadação muito grande, que o ITBI é com base no valor venal. Hoje os municípios já estão adotando um novo regramento com base no valor de mercado, que o município ele consegue mudar esse regramento e contratar software que, via inteligência artificial, a gente consegue fazer um parecer técnico e anexar no contrato de TBI para que o morador ele pague de acordo com o valor de mercado, não com o valor venal. A gente sabe que Jacareí tem a planta genérica de valores extremamente desatualizada, o que gera uma distorção. Então, uma questão de justiça tributária, a gente entende que seria interessante pagar via valor de mercado. Vocês têm segurança jurídica para fazer essa alteração? Existe sim. Já tem a previsão legal? Posso te passar, já tem sido adotado por diversos municípios, é algo que tem sido incentivado pelo secretário
Bernardo Api, que é o responsável pela reforma tributária no sentido de melhorar a base arrecadatória dos municípios. Então, existe tanto uma segurança jurídica quanto um incentivo por parte do Ministério da Fazenda atualmente. Ótimo. Eu queria também saber, Guilherme, por que da apresentação do ano passado para cá, a gente deixou de considerar os valores executados na LOA anterior para colocar os valores estimados. Por exemplo, aqui em saúde, 448 milhões, mas foi executado bem menos do que isso. Por que não colocar os valores executados para a gente ter uma comparação mais fidedigna? Podemos adotar. Eu acho que é uma observação interessante. Na próxima, podemos colocar tanto o executado quanto o orçamentário. Não foi algo de caráter decisório, foi algo que eu achei interessante comparar os orçamentos, mas não vejo problema em uma próxima a gente fazer essa base de comparação. Certo, obrigado. Eu queria também comentar sobre essa similaridade entre a apresentação da última LOA para a LOA atual. É natural que a apresentação seja a mesma, afinal de contas é um governo de continuidade. Mas, por exemplo, aqui na apresentação da Secretaria de Governo, a gente tem na arte da apresentação o Segoviplan, que era do último governo, né, da administração do último governo. Se fosse só o aspecto visual que tivesse o mesmo, estava tudo bem, mas tem muitos projetos que se repetem aqui, que só foram copia e cola da última LOA. Por exemplo, creches Zumira, SEI das Oliveiras, que estão na educação, já estavam na última LOA. Reforma do Título Máximo, já estava na última LOA. Contratação de sistema de gestão do SUS, já estava na última LOA. Dentre muitos outros projetos que estão só se repetindo aqui. No fim do ano que vem, a gente vai ter a segurança de que todas essas obras vão ter sido executadas ou elas vão ser repetidas na LOA do ano que vem? Bom, Gabriel, primeiramente o Segoviplan realmente foi um erro, um equívoco, porém, assim, com todo respeito, não é um copia e cola. São projetos que a Secretaria não conseguiu executar e que ela previu para o próximo ano. Aqui não é uma questão de que eu fui preguiçoso e copiei e colei de um ano para o outro. Conforme eu disse, eu compilo projetos passados pela Secretaria. O SEI das Oliveiras estava previsto, a Secretaria não conseguiu, previu para o próximo ano. Então, não é uma questão de copiar e colar de um ano para o outro. Eu respeito o projeto que a Secretaria coloca de acordo com o orçamento que eu passo para ela. Não quis dizer que você foi preguiçoso, não, Guilherme. Minha crítica era justamente a falta de execução dos projetos. Tenho certeza que a culpa é das secretarias que não cumpriram o que se comprometeram a fazer. Entrando em saúde, a gente tem aqui uma série de projetos, mas a gente não tem a estimativa de custo. O Hospital Municipal, ele já apareceu várias vezes, então eu sei que você vai dizer que está alocado 10 milhões para a execução dele, o que não é suficiente para que a gente finalize. São tudo planos aqui, né? Não existe nada concreto. Existe algum desses projetos principais. A gente tem um projeto executivo, pelo menos, pronto? O projeto executivo está em fase de contratação, Gabriel. Acredito que entre 1 e 2 semanas o edital já vai ser publicado no boletim oficial e existe uma comissão que está estudando o melhor modelo de contratação e de financiamento desse hospital. Se vai ser via PPP, se vai ser público. Então, esse é o que existe no momento, mas sim, é um plano futuro. Guilherme, está acabando meu tempo. Eu queria fazer só uma pergunta e uma colocação para você. A pergunta é sobre Secretaria de Segurança. É verdade que o contrato das viaturas venceu e a prefeitura está pagando multa para continuar utilizando a frota? E, como acabou meu tempo, já informar que, quanto à reforma da UBS Bandeira Branca, eu já tive a confirmação da deputada Andréa Werner que ela vai mandar R$300 mil em emenda parlamentar para garantir aqui a reforma, para ajudar vocês no orçamento. Obviamente vai ser executado no ano que vem, mas para já dizer que a gente está dando essa força aqui, o papel de uma oposição consciente e responsável a também ajudar nos projetos importantes para a população. Primeiramente, agradeço o esforço junto à deputada. Qualquer recurso é bem-vindo. Tenho deixado isso claro desde o início. O contrato de viatura realmente venceu. Eu acredito que ele está em fase, não sei se de renovação ou de aditamento. Não tenho conhecimento de multa que tem sido pago, mas posso levantar para o senhor te passar. Obrigado, vereador. Agradeço, Guilherme. Obrigado, presidente. Próximo, vereador. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos que estão presentes aqui, autoridades. Sobre o projeto Hospital Municipal, eu queria saber
De que forma que vai vir essa verba, se vai ter apoio, como você acabou de falar, de repente do Estado ou do governo federal para a construção. A gente sabe que é um desafio grande para a nossa cidade, é o que todo mundo está esperando, essa construção desse hospital. De repente um empréstimo para poder construir esse hospital, de que forma seria melhor. Sobre a reforma da UBS Bandeira Branca, estou acompanhando de perto, já está, né, uma mudança para acontecer, onde vai estar sendo transferido todos os equipamentos junto aos funcionários ali no Jardim Parque América, né, no bairro ali, para poder fazer a reforma. Acho que já começa agora em janeiro, também é uma prioridade muito importante. Referente à segurança, eu vi aí também um aumento de 14% junto à Secretaria de Esporte. Me preocupa muito, tenho andado aqui por Jacareí, a questão dos vandalismos, né, nas praças, nas áreas de esporte, academia ao ar livre, né, o furto de fiação, né, isso é um gasto desnecessário para a população. Você acaba retirando dinheiro que pode ser utilizado em outras melhorias, vai atrasando o andamento da cidade. E eu sou muito a favor da questão de câmeras, né, de segurança. Eu vi aqui também a Secretaria de Esporte vai estar investindo na questão de segurança junto com a Secretaria de Segurança Pública, né? É muito importante. A Prolar também, a gente sabe que a arrecadação é muito pequena, né? 7.473.000. A gente sabe também que tem uma grande importância do governo do Estado, está em parceria, construindo mais casas para as pessoas que necessitam. E a questão, queria saber também, referente à Via Oeste, a ligação da Lucas Nogueira Garcês com a presidente Humberto Castelo Branco. Se há alguma negociação, porque... Desculpa, Via Oeste, pode repetir, por favor? Lucas Nogueira Garcês com a presidente Humberto Castelo Branco, ligação da Via Oeste, porque a gente sabe que é um problema imenso aí, a gente tem sofrido nos feriados, né, a cidade tem parado aí, esse feriado que teve aí de 4 dias aí, emendou tudo, tinha carro até lá no São Silvestre, para você ter uma ideia. Então é um desafio muito grande para Jacareí também, que a gente possa fazer essa nova via, né, urgente aí. Sei que também é um projeto grande, né, que vai envolver muita verba, né, o custeio vai ser alto, mas é de grande importância para a cidade, para desafogar o trânsito. Eu vou buscar saber, não tenho o meu conhecimento ainda sobre esse projeto, mas eu vou buscar saber e eu passo para o senhor na próxima oportunidade, mas agradeço aí a sua colocação. Os demais pontos eu acho que são todos bem relevantes, a questão das câmeras, né, é um desafio grande a gente tornar a cidade mais segura e acho que a nossa ideia foi construir um orçamento justamente para contemplar isso. Ok. E o hospital? Hospital, desculpa. Sim, o hospital, o projeto hoje é previsto recurso tanto estadual quanto federal. O município não tem capacidade própria, com recurso próprio, de fazer um hospital, é um projeto muito caro. Então, hoje a gente contempla tanto recurso estadual quanto federal para o hospital. Isso, obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador a comentar. Boa noite. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui nosso secretário Roberto Abreu, cumprimentar a Juliana da Fênix, Guilherme e todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu quero fazer na verdade, uma dúvida aqui, Guilherme. No início do meu mandato, passaram para a gente a secretaria que ia haver uma reforma, algumas reformas em UBS na cidade de Jacareí. Inclusive na UBS Cidade de Salvador, na do como chama? Santa Maria do Parque Brasil, né, ia ter uma reforma lá também. E eu vi aqui que ela não está nessa lista. Essas reformas não estão aqui nessa lista. É possível, no decorrer do ano, acontecer dessas reformas entrarem aqui também para estar acontecendo em 2026? Obrigado, vereador, pela sua colocação. Realmente, essas duas que você comentou, elas estão previstas no PPA ao longo dos 4 anos, mas para 2026 não. Mas, conforme eu disse, é possível. Pode vir tanto recurso de vereador, de deputado, desculpa, recurso federal, recurso estadual, no qual seria possível contemplar essas demandas, ou se for uma decisão que essa obra seria mais relevante do que as previstas, também é possível a gente rever esse plano e, ao longo do ano, cumprir com essa demanda, que realmente são demandas aí importantes para a cidade.
Obrigado. Quero fazer uma outra pergunta aqui para o nosso secretário de Governo, Roberto Abreu. Roberto, na última audiência que nós tivemos aqui nessa casa, eu passei para você sobre se era possível a gente estar mudando o leve, que é lá na ambiental, que é um leve que ele fica muito escondido e poucas pessoas ali sabem que existe esse leve lá. E eu até sugeri, se era possível a gente estar fazendo a mudança desse leve para a Norival Soares, onde que tem uma área grande, né, que eu acredito que vai ajudar muito ali. Inclusive, né, as pessoas vai evitar de jogar entulhos naquele local, que inclusive acho que foi semana passada, agora eles tiraram lá vários caminhões de entulho nesse local, e aí você ficou de dar a resposta para mim. Você já conseguiu ver isso? É possível ou não, Roberto? Então, eu passei para a secretaria responsável, que é a Secretaria de Planejamento, para verificar que tipo de área que é. Por enquanto, ela ainda não nos informou que área, assim, se é institucional, se é área verde ou área de lazer. A gente precisa ter essa qualificação dessa área que você falou. A gente sabe que toda a questão ambiental, educação ambiental é um desafio para todos nós, porque a gente sabe que às vezes a gente tem um leve de um lado e a pessoa joga do lado e não leva no leve. A gente precisa ter essa educação ambiental muito forte, fomentar cada vez mais essa questão, para que a gente saiba que a gente mora numa cidade e nós temos direitos e deveres. Nós precisamos entender que o entulho é uma coisa nobre que pode ser reaproveitado e não jogado em qualquer lugar para que a gente não consiga utilizá-lo novamente. Então, a gente sabe de tudo isso, a gente agradece a sua indicação, está sendo levado a sério, a gente está levando para as secretarias e ainda não tive a resposta total, por isso que eu não passei para você ainda, mas estamos estudando esta questão, sim. Tá bom, Roberto. Obrigado, viu? Obrigado, vereador. Vereadora. Boa noite a todos. Quero apenas cumprimentar o Guilherme, né, mais uma vez, parabenizá-lo pela apresentação e dizer à população que essa audiência ela é uma parte fundamental do orçamento para o ano que vem. Nós temos aí algumas peças orçamentárias, né, que é o PPA, que é a LDO e hoje a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. E para essa lei, na verdade, as três peças são importantes, e quando você, munícipe que está nos assistindo, olhar na escola perto de sua casa e ver aquela placa, Participa Jacareí, é para que você possa participar, é para que você possa levar as suas ideias, suas sugestões, porque durante esses encontros junto à comunidade que essas três peças são elaboradas. Então, uma fala sobre 4 anos de projeto, então é a longo prazo, tudo que pode ser definido dentro do município. A outra dá diretrizes para o ano seguinte e essa faz uma prévia realmente do que vai poder acontecer se nada tiver de empecilhos. Correto, Guilherme? Correto, isso mesmo. Certo. E aí, só para acalmar também as pessoas que estão nos assistindo com relação à merenda, o quanto o nosso município ganhou a partir de 2017, né? A partir de 2017, mais de 14 cardápios diferenciados, pensados de forma nutricional, com uma equipe de nutricionistas que está na Secretaria de Educação, trabalhando incansavelmente, melhorando a qualidade dos alimentos, tirando os embutidos, foram tirados os embutidos, tirou o suquinho de caixinha, tirou também as bolachas e os alimentos de lácteos e outra questão também fundamental com relação a isso, que nessa ocasião o município conseguiu, melhorando a qualidade dos alimentos, economizar, porque anterior a lá em 2016, 2015 para trás, eram pagos as merendas por número de alunos presentes.
E hoje são pagos essas merendas por ticket. As crianças que realmente se alimentam, elas pagam. Então, o prato de uma bolacha com iogurte, na época, era o mesmo valor de um prato de arroz e feijão. Então, e hoje não existe mais o prato, a bolacha e o iogurte. Hoje existe um alimento balanceado, nutricionalmente falando, né? Com nutricionistas que estão dentro da secretaria, trabalhando para isso. E outra coisa na nutrição, que foi muito legal, que foi feito com muito carinho, foi a questão, a Emily, na época, trocar os pratos, Guilherme, não tem nada a ver com a sua audiência, mas eu vou aproveitar, porque foi citado a merenda. Foi colocado trocados os pratos de plásticos por pratos de vidro. Né? Então, assim, são pessoas pensando na qualidade de vida, não só na saúde, mas antibactérias também, porque um prato de vidro, ele pega menos bactérias do que um prato de plástico. Então, são essas questões. E a outra questão, para deixar também para as pessoas que criticaram essa questão da merenda, é dizer que não foi citado o mais de 1 milhão que foi gasto na educação com catracas que não tiveram serventia de nada, a não ser o lixo. Elas foram para o lixo. 1 milhão de catracas. E falar da Zumira, da creche Zumira também, mais de 5 milhões que vai para o lixo, que vai ter que ser derrubada. Ela vai ter que ser colocada no chão para ser levantada uma nova escola. Então, a gente hoje, eu vejo que a gestão vem trabalhando num sistema de qualidade de serviço. Temos problemas? Sim, porque nós, às vezes, as empresas que ganham as licitações não honram, mas nós estamos tendo também ótimos fiscais para conduzir isso. Então, falando essa parte da educação, e também falando que a educação, nessa parte, voltando lá na nutrição, a importância que tem hoje da agricultura familiar junto com essa alimentação. Então, está favorecendo também o desenvolvimento da nossa cidade, nesse sentido de contratar as pessoas que têm agricultura familiar, que fornecem os alimentos saudáveis para as escolas. E só para finalizar, mais uma vez, Guilherme, parabenizar você pela exposição. Desculpa eu usar o tempo hoje para falar sobre isso e dizer que, às vezes a gente fala assim, você fica tranquila, eu fico tranquila quando a gente tem pessoas que são eficientes e eficazes naquilo que faz e têm sabedoria para conduzir a gestão e para ajudar o prefeito a levar essa cidade para frente. Então, eu fico feliz porque, assim, eu fico tranquila quando pessoas assim como você e como outras pessoas que estão na gestão estão conduzindo a nossa cidade. E eu falo que eu não sou boa em matemática, mas a gente tem uns bons matemáticos, economistas que podem fazer esse trabalho para a gente e a gente poder assinar embaixo. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Neto Alves. Boa noite a todos que nos acompanham, colegas vereadores, secretários, servidores, todos presentes. Guilherme, parabéns pela explanação, parabéns pelo trabalho junto aí ao prefeito Celso Florencio, que vem realizando com responsabilidade aí todo esse planejamento. A gente analisou, viu que tiveram aumentos significativos aí, importantes em várias pastas na saúde, inclusive foi falado já do Hospital Municipal, que a gente dá esse pontapé inicial aí também, já no ano que vem, dos projetos todos importantes, mas fiquei bastante preocupado sobre a Fundação Cultural. Inclusive, tivemos a conversa rápida, e vocês têm algum planejamento para suprir essa queda que teve no orçamento aí, Guilherme? Boa noite, vereador Neto. Agradeço a sua questão, por externar essa preocupação, compactuo com a sua preocupação, porém a Fundação Cultural, embora ela tenha um orçamento em torno de 12 milhões, ela depende muito da LIC, que é a Lei de Incentivo Cultural. O município ele veio, ao longo dos últimos 2 anos, não honrando com esse pagamento da LIC, que representa em torno de 800 mil por ano, ou seja, em 2 anos, 1,5 milhão. Qual que é a nossa ideia? Embora o orçamento da cultura ele tenha se mantido no mesmo patamar, seria usar o ano que vem para honrar com essa LIC, ou seja, dos 12 milhões previstos, iria para 13,5 milhões em projetos culturais
que, embora não estejam previstos no orçamento da Fundação Cultural, eles são projetos culturais, e para fomentar esse tipo de cultura, que é através da parceria com o setor privado, através das leis de incentivos, que a gente sabe o quanto são importantes em projetos de carnaval, em projetos de folclore, e além, né, que a Fundação Cultural é uma das autarquias que mais recebe emendas impositivas de vocês, vereadores, né? Então, ano que vem, já podendo voltar a se pagar emendas impositivas, a gente pretende aí executar de forma a compensar essa perda orçamentária da Fundação Cultural. Então, agradeço a sua colocação e fico à disposição aí para cobranças quanto a isso. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, vereador. Bom, Guilherme, queria parabenizar você pela audiência que você conduziu aqui, pelo trabalho que você tem feito na prefeitura. Isso é muito importante porque mostra a transparência e a seriedade com que você leva a missão que te foi confiada. E eu queria aqui também ressaltar algumas questões muito importantes que eu pude ver aqui, né? Eu acho que as críticas são bem-vindas, a gente tem que dialogar aqui realmente, oposição e base, mas buscando sempre o bem da cidade. E a nossa gestão tem feito muito bem isso, assim, a gente tem visto, né, o esforço e a boa vontade para conseguir dar bons resultados para a cidade. Isso aí é importante, né? A boa vontade e também a qualificação que os profissionais têm nas suas mais diversas áreas. E eu queria citar aqui algumas questões que você pontuou, que eu achei muito importante para a cidade, né? Para o próximo ano, a gente espera que possa ser executado de fato. A gente sabe que tem desafios que, de repente, pode ser que venham intercorrências, que, de repente, impeçam de uma coisa ou outra não ser executada, mas está aqui planejado e a gente torce muito para que possa ser executado, né? É a questão do hospital, que é um sonho para a cidade. Esse início do hospital é fundamental e a gente sabe o quanto que a cidade carece desse hospital. É uma promessa muito antiga de diversos governantes. A gente vê, né, algo muito concreto agora se realizando. A gente espera que possa dar certo. Muito em breve aí vai sair o projeto executivo e a gente sabe que muito em breve teremos aí, né, a construção do hospital para a cidade e a cidade ganhando muito com isso, né? Também vai aliviar a Santa Casa, aliviar a UPA Meia Lua, Dr. Telmo, então a gente viu como um grande avanço. Também queria citar aqui a questão do remédio em casa, que é algo muito importante para a cidade também. Temos muitos idosos na cidade que não conseguem pegar o seu remédio na UBS e a gente vai ter um avanço muito importante nesse aspecto também. A questão das UBSs, não só as reformas, mas também as criações de UBSs novas, do Marquês, Jardim Luiza, Imperial, uma UBS nova, do Esperança também, que são comunidades grandes que merecem uma UBS nova e vão ter essa UBS aí muito em breve. Eu acho isso muito importante e muito fundamental para a cidade. A questão também das novas creches, a questão também do ensino integral. A gente sabe que a educação é fundamental para a gente poder construir bons cidadãos para a cidade, pessoas que vão pensar na cidade, porque essas crianças vão ser as próximas vereadoras, próximos prefeitos da cidade. Então, de fato, é fundamental dedicar o orçamento para isso também. A questão também, citar aqui a Juliana, da residência inclusiva, que é fundamental para a cidade isso aí é um sonho para a cidade, e somente quem já viu, presenciou uma demanda dessa, sabe a importância que é a gente poder fomentar para a cidade uma residência inclusiva. Então, parabéns a toda a equipe que tem visto isso. A questão da manutenção viária das estradas rurais, uma questão que foi aqui pontuada anteriormente, né? Eu acho que a gente poderia pensar, Guilherme, não sei se você conseguiria fazer isso para a gente, não colocar somente esses dois bairros que foram colocados aqui, mas pensar no Figueira também, pensar no Jamique, em Garapés, Guijal. Eu acho que a gente poderia talvez pensar um pouco nisso, de colocar raspa de asfalto nesses bairros, ao menos nos morros, que são locais que realmente sempre atolam um ônibus escolar, atolam um ônibus urbano. A gente está pensando nisso, acho que seria importante. Também queria aqui colocar, né, elogiar a questão da meta de 80% da iluminação pública. A gente sabe o quanto que o LED é importante para a cidade, o quanto que embeleza a cidade, o quanto que é fundamental e o quanto de economia que traz para a cidade também. Então, espero que a gente consiga fazer isso aí. Também, né, citar aqui os investimentos que serão feitos no SAI, sobretudo em Garapés, que é uma região também que está crescendo cada vez mais aí, e a gente quer que o Garapés possa melhorar, a questão do IJAL também, transportar o esgoto para o Garapés e lá ser tratado, e também a questão, né, do campo da região oeste, que isso aí é algo muito importante para a cidade, para a região do Esperança lá, um sonho muito antigo do bairro, daquela região que tivesse um campo lá.
e isso vai ser importante para o esporte da cidade e também das pessoas que utilizam os campos naquela região. Então, eu acho isso muito importante, muito fundamental. E, no mais, parabenizar vocês pela gestão que vocês têm feito na cidade, o Roberto também, muito disponível nas respostas, e agradecer aqui os vereadores pela presença também, porque esse debate é fundamental. A gente discutir na cidade aqui, mas não importa se é base ou oposição, mas a gente sempre pensar no bem da cidade, da população que nos elegeu, e pensar também que as pessoas têm que ter melhor qualidade de vida e melhores oportunidades na cidade. Então, parabéns, Guilherme, parabéns, Roberto, Juliana, prefeito Celso Florencio, e todos aqueles que estão aqui presentes, ajudando a fomentar essa audiência, que é para o bem da nossa cidade. Você que nos assiste em casa, essa audiência aqui é para poder a gente preparar a execução dos trabalhos do próximo ano. Então, 2026 passa pela audiência de hoje. Então, parabéns, Guilherme, muito obrigado. Hein? Agradeço, vereador. Agradeço o senhor Guilherme pela explanação e os vereadores presentes. Temos uma pergunta aqui de um internauta. Depois o Guilherme ou o Roberto verificam qual seria a melhor resposta. É da Eliane Oliveira. Ela questiona a questão de cortar custos e a criação das subprefeituras. Aí, se puder comentar um pouquinho no âmbito fiscal desses trabalhos que foram criados aí. Então, é uma coisa que a gente sabe que as subprefeituras, ela consegue estar mais próxima da população. O prefeito Celso entende que tinha duas carências aqui no nosso município, que é a questão lá do Ijau, aquela região que não tinha uma pessoa mais próxima, e também lá do Califórnia, na Estrada Velha. Então, entendeu-se por bem a gente criar essas duas subprefeituras, que tenho com plena certeza que vai fomentar essa união entre o governo executivo com a população. Lembre que quando foi criadas as duas subprefeituras do Paraíso e lá da região do Igarapés, melhorou muito a comunicação, melhorou muito os trabalhos da prefeitura, porque conseguiu aproximar os serviços da população. Então, tenho certeza que essa criação dessas duas subprefeituras vai alavancar cada vez mais a população, vai trazer benefício para toda essa região. Sei que são pautas diferentes, tanto o Veraneio Ijau, Pedra Mar, Imperial, diferente lá do Califórnia, da região lá, Santa Paula, Rio Comprido, mas tenho plena convicção que vai melhorar muito esses trabalhos por lá. Então, não tem nada vinculando uma questão com a outra. Obrigado, Roberto. Neste momento, abro a palavra para as perguntas do público presente. Peço que cada pessoa que fizer uso da palavra se apresente com o nome completo, profissão e ou órgão que representa. Quem quiser falar terá 3 minutos para fazer uma pergunta. Fique à vontade. O microfone está aqui no meio, só chegar ali e fazer a pergunta ou a sua colocação. Não? Obrigado. Hein? Por fim, quero aqui agradecer a presença de todos os vereadores que ficaram até o final. Vereador Neto Alves, vereador Marcelo Dantas, vereador Daniel Mariano, vereadora Maria Amélia, vereador Gabriel Belém, vereador Valmir do Parque Meia Lua, Silfar do Cidade de Salvador, Hernani Barreto, os secretários presentes, Guilherme de Finanças, Roberto de Governo, Juliana de Desenvolvimento Social, mudou o nome da pasta, TV Câmara, assessores presentes. Vereador Daniel quer fazer uso da palavra? Obrigado, Eja. Eu esqueci de fazer um relato aqui sobre a Secretaria do Meio Ambiente, sobre a castração de cães e gatos, trata de saúde pública. A gente vai fortemente, o ano que vem, aí, junto à Prefeitura, fazer um trabalho mais reforçado aí. O pessoal tem nos cobrado muito aqui na Câmara do Poder Legislativo. E também sobre a questão muito bem colocada aí, manutenção e conservação viária, para o pessoal não ficar assustado em casa aí que mora nas zonas rurais, não é somente remedinho e barreirinho. Já tem um projeto verão pelo secretário da Infraestrutura, Léo Felipe, que vai estar fazendo aí um trabalho em todas as estradas não pavimentadas. Hoje temos cerca de 500 km para poder cascalhar e fazer aberturas aí de água de chuvas. Pode ficar tranquilo que vai ser atendido a todos aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Por fim, agradeço a presença de todos e às 20h37, declaro encerrada
a presente audiência pública. Uma boa noite e um bom descanso a todos.